Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal e hoje nós estamos aqui em Garibaldi, na Serra Gaúcha, e nós estamos visitando aqui um sítio de 5 hectares, o sítio Crescer, que é tocado aqui pela família do Damian, da Ana e seus 2 filhos pequenos. É uma propriedade maravilhosa em que o cultivo de orgânicos, de morangos em especial, e seu possível consórcio com a Tetragonisca angústula, que é a abelha jataí. Além dela, também tem a Apis mellifera, que também faz a polinização do morango. Então, nesse vídeo, nós vamos contar um pouquinho da história do Damian e da sua família e também da polinização de morangos por abelha sem ferrão e por Apis mellifera. Um grande abraço, aproveitem o vídeo. O sítio Crescer já existe há 12 anos, né? vai completar agora em junho, e ele teve início então em 2009, quando eu adquiri a propriedade do antigo dono, que já era um ecologista. Então ele deixou de vender para outros interessados que queriam fazer desse lugar talvez um condomínio, né? Ou usar como um quiosque de uma empresa, outras finalidades. Então ele viu na nossa proposta aí uma proposta de dar continuidade ao que ele já vinha fazendo, né? Manter o sítio ecológico, né? E transformar ele então numa pousada com sustentabilidade, né? Isso que a gente veio fazendo, né, ao longo desse tempo. Então hoje a gente trabalha na agricultura orgânica, na hospedagem também. A gente tem o hostel e tem a parte de receber aí o camping, né? Então também recebemos hospedagem de cursos, retiros, né? Outros eventos aí que a gente também tem, né? A parte que a gente tanto recebe para hospedagem, como a gente faz refeições, então com a nossa produção local também. Então, logo no início a gente transformou o sítio em produção orgânica, né? Foi organizando os espaços, e assim a gente se associou à Copeg, que é a Cooperativa dos Produtores Ecologistas de Garibaldi, no qual a gente é sócio, e a gente entrega então a nossa produção para a cooperativa, que aí comercializa em todo o estado, né? A nossa região aqui, ela é uma região que já vinha trabalhando com orgânico há muito tempo, né? Uma referência em produção orgânica no estado, né? A prefeitura desenvolveu aqui um projeto junto com o Centro Ecológico de Ipê, que fomentou propriedades a partirem para o orgânico, né? Então, antes mesmo de ter a propriedade, eu já participava de alguns cursos, né? O pessoal até me chamava meio louco assim, porque o guri de apartamento não tem nem onde plantar e já está fazendo curso de como plantar, né? Mas depois eu consegui adquirir a propriedade, então, né, focamos mais na produção em si. Então aqui toda a Serra Gaúcha, principalmente Garibaldi, né, através da Copeg, que é a Cooperativa dos Orgânicos, se tornou uma referência, né? Hoje a gente vende para mais de 100 lojas aqui no estado, né? Toda a produção in natura, são 60 sócios e mais de 80 produtos in natura. Então uma diversidade de frutas, legumes e verduras que são produzidos aqui, né? Então a nossa região, ela é rica em água, que é muito importante para a produção orgânica, uma água limpa, de qualidade, e também é uma região que tem um relevo propício, né? São áreas protegidas. Aqui não temos o uso de agrotóxicos, né? Como em outras regiões do estado, do país, que acaba, né, sendo levado pelo vento. Então aqui é uma região propícia para isso, é uma região que já é protegida,
nos entornos da propriedade, né, são áreas de preservação que fazem com que ela também, né, se mantenha propícia. E a gente sempre diz que o orgânico, né, ele vai ajudar na nossa imunidade, ele vai também ajudar na sustentabilidade da propriedade e também ele vai, né, garantir que a vida que há no solo seja mantida, seja multiplicada. E dentro da produção orgânica nós temos a produção do morango, né? O morango a gente faz 2 anos que estamos produzindo. Então, o morango ele precisa de um parceiro que é muito importante na polinização, são as abelhas. Então, nós tínhamos, né, algumas caixas da Apis mellifera e tivemos, por causa do turismo, por causa da movimentação de muitas pessoas, né, trazia um risco. Então, a gente acabou que né, doou essas caixas aí para parceiros que produzem mel. Então agora queremos implantar aí a Jataí, né, através até das ideias do nosso professor, e né, a gente tem algumas que já vivem aí, né, de maneira silvestre no ambiente, e a gente quer implantar dentro do morango então, né, umas 3, 4 colônias que vão polinizar o morango e vão ser essas nossas parceiras efetivas dentro do espaço dos morangos para polinizar eles, né? Então vai gerar aí uma melhoria de polinização, talvez até dobrar o tamanho do morango, né? Conforme as dicas aqui do nosso professor. Então aprendemos bastante com ele, né? E esperamos colocar em prática, né, essas ideias aí. Eu estou aqui no meio de uma plantação orgânica de morango e venho falar para vocês sobre abelhas e o risco de extinção dessas espécies. As abelhas elas executam um importantíssimo papel na polinização. Elas são responsáveis pela polinização de 70% a 90% de todos os alimentos que consumimos. Sem as abelhas, em alguns anos, nós não teríamos condição de produzir mais alimento. Uma só colônia de abelha jataí, ela pode polinizar 1.350 dessas plantas. Então, com apenas algumas colônias, todos esses morangos serão polinizados e, além disso, os frutos serão maiores e a produção será maior. Isso é só um exemplo para poder mostrar que as abelhas têm uma importância vital para o planeta. Eu estou fazendo pós-doutorado e estou percorrendo o Brasil mostrando algumas áreas de produção. Essas áreas de produção tanto de Apis mellifera e também daquilo que tem associação com a abelha sem ferrão. Muitas vezes a gente retira as matas, faz queimada, destrói os ambientes das abelhas sem sequer conhecê-las e sem sequer ter a ideia da importância ecossistêmica desses seres vivos. Uma grande quantidade de abelhas está sofrendo risco de extinção. Na retirada de locais de nidificação dessas espécies, então muitas delas fazem ninho em troncos de árvores que precisam ter um diâmetro adequado, precisam ter ocos para que elas possam fazer seus ninhos. Elas não conseguem se deslocar muitas vezes de um fragmento para outro fragmento e acabam então perdendo a sua diversidade genética e podendo entrar em declínio e em extinção. Então, é extremamente importante que cada pessoa, cada cidadão saiba exatamente a importância da abelha. Especialmente agora, no mês de maio, né, que nós estamos comemorando o nosso mês das abelhas. Então vamos pensar nesses animaizinhos, né, tão bonitos e tão interessantes e que também fazem um papel importantíssimo, que é bastante negligenciado. Então essa produção de orgânicos, ela é
interessantíssima, porque sem o uso de agroquímicos, as espécies de abelha não correm riscos ao fazerem a polinização dessas plantas, tá bom? Então, vamos pensar nas abelhas e principalmente valorizar a ciência, valorizar a pesquisa, porque é a partir dela que nasce o conhecimento e é a partir do conhecimento que nascem as nossas melhores decisões. Então agradecemos a visita do professor Edilson aqui, né, da Universidade Federal do Sergipe, né, foi uma experiência muito rica de trocas, nos aventuramos também, né, nas matas aí, e foi uma experiência muito bacana. Convidamos a todos que quiserem conhecer o Sítio Crescer e que a gente possa recebê-los bem. Aqui um local, né, uma estrutura simples, mas que a gente gosta muito de receber as pessoas. A gente diz sempre que talvez as famílias hoje em dia elas precisem de um contador de confiança, elas precisem talvez de um advogado de confiança, talvez elas precisem de um dentista, de um médico de confiança, mas o principal de tudo, elas precisam de agricultores de confiança, né? Então a gente vem, né, orgânico é uma alternativa para isso, né, para trazer a agricultura de confiança na mesa de quem quer comer um alimento saudável, um alimento limpo. Então a gente gosta muito de receber as pessoas para mostrar justamente isso. Muito obrigado.